Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui em Santa Catarina, especialista e mestre em Direito e seu professor deste nosso projeto, o Jurisprudência em Pauta. Meus caros, mais um encontro, mais uma rodada de estudo focalizando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desejando aí a todos um encontro muito produtivo, uma aula muito produtiva para todos nós. Vamos trabalhar, meus amigos, sem mais delongas, vamos seguindo com o nosso Jurisprudência em Pauta. Você já conhece, você já sabe o que eu vou fazer agora, vou deixar as minhas redes sociais à disposição de vocês, tanto o meu perfil no Instagram, quanto o grupo no Telegram, ficam todos à disposição, fiquem à vontade, me mandem mensagem por lá. Está assistindo a aula, quer marcar o professor Vinícius Opponi? Bate uma fotinha lá, põe nos seus stories, eu reposto ali nos meus. Tão bacana ver alunos aí Brasil afora estudando pelo nosso Jurisprudência em Pauta. Eu fico muito feliz, muito grato, muito honrado de saber que você está colocando o seu precioso tempo no nosso estudo aqui no projeto Jurisprudência em Pauta pela Verbo. Por isso eu lhe peço, acompanhe o canal da Verbo, se inscreve por aqui, acione o sininho para receber as notificações, conheçam lá o perfil da Verbo Carreiras Jurídicas, tomem nota dos nossos projetos, dos nossos cursos, e aí também ficam as minhas redes sociais à disposição de vocês, tá bom? Tá aqui embaixo, fique à vontade para me seguir, ou se não quiser seguir, não precisa, mas guarda aí do lado quando tiver alguma dúvida em jurisprudência do Supremo, ou nas matérias que eu dou aula, constitucional, humanos, eleitoral, ECA, enfim, eu percorro algumas disciplinas, Direito Institucional de Ministério Público, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. E se eu não souber de uma matéria que eu não sei, que eu não dou aula, às vezes a gente trabalha com isso, e se eu não souber e não trabalhar, eu vou pesquisar, a gente vai estudar juntos, tá bom? Contem comigo de coração, eu estou aqui para servir vocês. Episódio número 83, informativo 1161. Um informativo bem enxuto, meus caros, apenas 3 julgados noticiados, e aí, claro, a gente não vai fazer apenas os destacados. Hoje não, hoje a gente vai fazer todos, né? Em geral, a gente faz todos, de vez em quando sobra 1, 2 no máximo, porque o informativo não sai com tantos julgamentos, né? Quando sai, eu às vezes desdobro, faço 2 episódios, enfim. Aqui a gente vai conseguir trabalhar com os 3 julgamentos. Se você passar os olhos nesse informativo, ele pode não ter te chamado tanto a atenção. Você fala, esse informativo aqui é meio ruim de estudar, não consigo ver tantas questões de prova, mas eu estou aqui para poder extrair de cada julgamento a melhor oportunidade de estudo. Seja a título de atualização, você está acompanhando o informativo da vez, seja a título de revisão, compreensões de temas um pouco mais transversais. Fui ler a íntegra dos benditos julgados em busca de questões processuais para vocês. O último julgamento vai ter uma questão processual bem interessante, bem peculiar, que a gente sabe que cai em prova e não tem sido noticiado nos informativos, tem que ir para dentro do inteiro teor do julgado. Então, fica comigo, vai valer a pena esse tempo que vamos passar juntos. Fechado? Vamos começar então, meus amigos. ADI 7174, ADI 7174. Eu vou pedir desculpas por essa voz, às vezes vai dar uma oscilada. Tenho tido, além das demandas de aula, demandas de ordem do trabalho, fazendo júri. Às vezes a gente passa lá 4, 5, 6 horas falando numa sessão do júri, e aí depois a gente entra num estúdio para gravar. A voz está um pouquinho abalada, mas creio que não vai incomodar. A aguinha sempre aqui para ajudar a gente, né? Vamos lá. Vamos ver agora, começando, pessoal, por um julgado aparentemente complexo, mas que, como nós vamos ver ao longo da explicação, não é o bicho de 7 cabeças que parece ser. Nessa ADI, meus caros, a gente vai ver pontos importantes para direito constitucional, em particular, processo legislativo de medidas provisórias, tema queridinho de provas de concurso. Medida provisória sempre cai. Todo julgamento que envolve medida provisória, você tem que se ligar. E, além disso,
a gente vai ver também temas importantes para direito constitucional tributário, ou direito tributário na sua base constitucional, um tema interessante que suscita boas discussões no plano infraconstitucional, especialmente lá no STJ, mas que por vezes chega aqui no Supremo, temática da extrafiscalidade dos tributos. Bora lá? Vamos anunciar o objeto dessa ODI. Você vai ver que ele parece um monstrinho, mas a gente vai aos poucos entendendo a discussão que chegou na corte. Olha lá o que o Supremo teve que examinar. Então, o objeto dessa ODI é uma lei resultante de um projeto de lei de conversão de medida provisória, mas em cujo processo legislativo o objeto da MP originária, da medida provisória originária, foi ampliado por força de emendas parlamentares. E o tema de fundo, a matéria tratada tanto na MP quanto no projeto de lei de conversão, é esse bicho diferente chamado de Zona de Processamento de Exportação, as ZPS. Fechado? Tranquilo. Vamos começar. Primeiro aspecto que vai ser examinado pelo Supremo já é visível em vista do primeiro recorte da discussão. Ampliação do objeto de uma medida provisória apresentada pelo presidente da República por força de emendas parlamentares. Então, trocando em miúdos, a medida provisória entrou de um jeito e no processo legislativo especial próprio das medidas provisórias, por força de emendas parlamentares, a lei resultante da sua aprovação saiu de outra forma. Ela entrou de um jeito e saiu de outro. Será que pode isso dentro do processo legislativo especial das medidas provisórias? Beleza. Agora, em relação ao segundo aspecto, ao tema, a matéria de fundo propriamente desta lei. Nós temos aqui um regulamento sobre zonas de processamento de exportação. Eu sei que você está quase indo embora, não vai. Eu vou investir o menor tempo possível nesse tema. Só para você se familiarizar, para a gente entender a discussão de fundo aqui. O que são as zonas de processamento de exportação? Você sabe o que é isso? Eu, antes desse julgado, tinha uma noção bem por cima. Fui lá aprender um pouquinho, mais do que eu precisava, sobre as EPS, para poder te explicar a síntese do que é esse cara aqui. As zonas de processamento de exportação são áreas sujeitas a um regramento jurídico diferenciado, inclusive no que toca ao regime tributário. E aí, esse tratamento jurídico diferenciado, essa diferenciação, tem por finalidade precípua facilitar, estimular justamente a exportação, particularmente de bens industrializados. E aí um comentário de ordem econômica aqui. Por que a exportação é boa para o país? Por que o Estado brasileiro tem que, ou pode, articular medidas visando favorecer a exportação? Muita discussão de teoria econômica aqui por trás, não é a minha área, não dou aula de economia, só sou um bom curioso, né, um permanente curioso sobre economia, mas basicamente porque a exportação ajuda a equilibrar a balança econômica brasileira. A balança econômica é o resultado de quanto o Brasil vende para fora e quanto compra de fora. E o saldo positivo da balança econômica é um sinal positivo para a economia brasileira. Repercute, por exemplo, no fortalecimento ou no menor enfraquecimento da nossa moeda perante as demais economias. Beleza, mas em que vai consistir esse tratamento jurídico diferenciado em torno dessas zonas de processamento de exportação? A gente tem aqui, pelo menos em matéria tributária, que é o ponto de fundo, algumas benesses. Então, vai haver, por exemplo, a exigência, ou melhor, a suspensão da exigência de alguns tributos federais, como é o caso do IPI. E aí você deve estar pensando, tá, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Como é que isso repercute no estímulo à exportação? É bem simples, se diminui a carga tributária do produto no Brasil, o preço final desse produto tende a ser menor e isso aumenta a competitividade
do produto brasileiro lá fora, estimula, portanto, a exportação. Beleza. Foram esses os dois pontos que levaram ao Supremo Tribunal Federal em torno dessa lei por meio da ADI 7174. Uma discussão de inconstitucionalidade formal por conta dessa ampliação do objeto da MP, da medida provisória originária, por força de emenda parlamentar. E segundo, a discussão sobre inconstitucionalidade material. Em síntese, atrelado a uma suposta quebra da isonomia tributária nas empresas, nas atividades compreendidas por uma zona de processamento de exportação. Antes de a gente ver a resposta do Supremo para essas duas indagações, eu quero revisar dois pontos importantes, cada um dialogando com um dos nichos, um dos aspectos que a gente vai ver a Corte resolvendo na sequência. Começando pelo processo legislativo especial das medidas provisórias e o exercício do poder de emenda parlamentar. Meus caros, medida provisória, artigo 62 da Constituição Federal, um daqueles dispositivos que você tem que bater sempre na leitura, tentando memorizar o máximo que tem lá dentro. E a gente sabe que, uma vez adotada uma medida provisória, em caso de relevância e urgência por parte do presidente da República, essa medida provisória, de pronto, de imediato, tem uma força equivalente às das leis. E aí ela vai valer como se lei fosse, enquanto, em paralelo, está tramitando um processo legislativo especial no Congresso. Por que é especial? Porque ele tem um andamento diferente quando a gente compara com o processo legislativo ordinário, das leis ordinárias, por exemplo. E aí, um dos aspectos relativos ao processo legislativo, especial das medidas provisórias, é justamente sobre a possibilidade ou não de emenda parlamentar ao projeto de lei que busca fazer a conversão da medida provisória em lei propriamente dita. Nós sabemos que, muitas vezes, a deflagração do processo legislativo se dá por alguém de fora do legislativo. Isso, em geral, é uma atuação do chefe do Poder Executivo, mas a gente sabe que, por vezes, outros segmentos do Estado brasileiro podem lá apresentar um projeto de lei perante o Congresso Nacional, perante o Poder Legislativo de um modo geral. E aí, meus amigos, essa iniciativa legislativa exterior, exógena, de fora do legislativo, acaba repercutindo um pouco na amplitude das emendas parlamentares. Esse é um tema mais amplo, que eu estudo com vocês aqui, por exemplo, no meu curso de Direito Constitucional, no extensivo de Ministério Público, aqui pela Verbo, mas eu quero dar para vocês a razão mãe dessa limitação. A razão mãe dessa limitação, dessa repercussão no poder de emenda parlamentar, é basicamente para tentar preservar a separação dos poderes. A Constituição pensou mais ou menos o seguinte: olha, se eu estou aqui dizendo que esse processo legislativo vai começar por iniciativa de alguém de fora do legislativo, quando o processo legislativo estiver andando, eu vou sim admitir emenda parlamentar, porque o legislativo está lá, não é para apenas carimbar algo que vem de fora, está lá para trabalhar, então vai poder haver emenda parlamentar, mas nesses casos eu vou colocar alguns cuidados em relação à emenda parlamentar. Balizas, um quadrante dentro do qual a emenda parlamentar, nessas hipóteses, vai ser possível. Esse é o raciocínio mãe que a gente traz aqui como filhote para o processo legislativo das medidas provisórias. Vai poder haver emenda parlamentar no processo legislativo de medida provisória? Claro que sim, vai poder emenda parlamentar. Porém, o quadrante, a baliza que orienta essas emendas parlamentares é a exigência de uma pertinência temática entre o projeto, ou melhor, a medida provisória, o texto, o conteúdo original da medida provisória e o teor da emenda parlamentar. Essa construção, ela já é estabelecida no Supremo Tribunal Federal. O Supremo quer evitar aqui um vício, um fenômeno bem típico do legislativo brasileiro, que é chamado de contrabando legislativo. O parlamentar está lá, está vendo um processo legislativo especial de medida provisória correndo, sabe que esse processo legislativo é mais célere, tem prazo, gera muita atenção da sociedade.
ele pensa o seguinte: eu vou jogar uma emenda com um conteúdo qualquer aqui, que é importante para mim, para minha base, mas que não tem nada a ver com a medida provisória, para pegar o bonde andando mais rápido e conseguir fazer a minha ideia virar lei. Não pode. O parlamentar vai poder sim apresentar emendas, porém essas emendas vão ter que guardar pertinência temática, relação estrita entre o projeto, o conteúdo originário da medida provisória e o teor da emenda parlamentar. Isso está estabelecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e é essa a régua, a lupa, o critério que a Corte vai empregar para examinar o que aconteceu nesse projeto de lei de conversão aqui, objeto da ADI 7174. Fechado? Tranquilo. Avançando, para a gente agora ter subsídio para entender a discussão de ordem material. Duas ideias que eu quero revisar com vocês, bem tranquilas, bem fáceis do direito constitucional e do direito tributário. Primeiro ponto, meus amigos, lembre-se de que estamos esparramando as coisas, os argumentos sobre a mesa, depois a gente vai ver o Supremo construindo uma racionalidade para resolver o problema aqui da ADI 7174. Lembre-se de que o Estado brasileiro tem à luz da Constituição Federal, tem uma grande preocupação com a redução de desigualdades sociais. A Constituição Federal de 88, certo ou errado, no sentido da opção política, de constitucionalizar esse tema, ela ocupa-se de direcionar a atuação do Estado brasileiro visando a redução de desigualdades sociais. A Constituição reconhece a desigualdade Brasil afora e projeta para o Estado, em diversos segmentos do texto constitucional, um comando para atuar em sentido contrário, visando a redução, a superação de desigualdades. A gente tem isso previsto de maneira bastante eloquente, tanto como um objetivo da República Federativa do Brasil, artigo 3º, incisos 2º e 3º, e também este é um dos princípios que regem a ordem econômica, artigo 170, inciso 7º da Constituição Federal. Então, faz parte do proceder do Estado agir para redução de desigualdades sociais. Última premissa, ainda conectada à discussão de inconstitucionalidade material, que a gente vai ver, é justamente aquela história que eu mencionei para vocês da extrafiscalidade, o caráter extrafiscal do regramento tributário ou dos tributos de um modo geral. O que é extrafiscalidade? Tema que a gente tangencia no constitucional, mas que a mãe mesmo dessa criança é o direito tributário. O que é a extrafiscalidade? A extrafiscalidade é um atributo, uma característica que se verifica em um tributo quando a sua finalidade, a finalidade desse tributo, não se resume apenas à arrecadação. Então, claro, os tributos existem para gerar o recolhimento de valores pagos a título de arrecadação. Então, a fiscalidade, por assim dizer, é a razão precípua da existência dos tributos. A extrafiscalidade é a característica de um tributo quando este tributo é utilizado com outras finalidades para além da estrita arrecadação. Finalidade precípua do tributo, arrecadar recurso, receita para o Estado. Agora, quando o tributo existe conectado a outras finalidades, a uma finalidade extrafiscal, a gente tem essa marca da extrafiscalidade. Fechado? E o que está dentro da extrafiscalidade? Qualquer outro fim constitucionalmente legítimo que não seja o de arrecadação, de financiamento das atividades do Estado. Essa é a base tranquila, segura do que é extrafiscalidade. No direito tributário, vocês vão depois estudar, né? Estuda-se em geral de maneira um pouco mais aprofundada, algumas discussões mais concretas. Isso é o que nós precisamos para entender o mérito da ADI 7174. Fechada a revisão de premissas, vamos seguir para o mérito. Temos lá uma lei resultante de conversão de medida provisória, cujo objeto foi ampliado, alterado, o objeto foi ampliado por emenda parlamentar, que versa sobre essas zonas de processamento de exportação, cuja característica envolve um tratamento jurídico
tributário diferenciado para as empresas que estão lá dentro. Tudo isso chega no Supremo. Inconstitucionalidade formal, por vício no processo legislativo, e 2, inconstitucionalidade material, basicamente por quebra da isonomia tributária. Se você já absorveu um pouco da racionalidade do Supremo, e eu espero que eu esteja contribuindo para essa sua subida de nível, né? Você começar a se sentir seguro para raciocinar direito constitucional, raciocinar à luz da jurisprudência do Supremo, você já deve antecipar qual vai ser a conclusão da Corte aqui. O que a Corte entendeu aqui? A Corte entendeu que a lei é constitucional, ou seja, a ADI foi julgada improcedente. ADI improcedente, lei constitucional. Vamos primeiro afastar a tese da inconstitucionalidade formal por vício no processo legislativo da medida provisória. Olha lá, a Corte retomando a premissa que eu já expus para vocês e aplicando no caso. Veja, conforme jurisprudência dessa Corte, a ampliação do escopo original de medida provisória por emenda parlamentar não configura por si só inconstitucionalidade, desde que, olha lá a baliza, desde que respeitada a correlação temática. Correlação temática é outro nome para pertinência temática que nós vimos anteriormente. Beleza, jurisprudência posta, vamos aplicar no caso concreto. Na espécie, olhando para aquela lei, ainda que se verifique ampliação do objeto, do escopo, há pertinência temática entre a MP originária e o texto final que foi aprovado pelo Congresso, resultando na lei número tal, visto que ambos, tanto a MP originária quanto o projeto de lei aprovado, tratam sobre o mesmo objeto, o marco regulatório, o regime jurídico diferenciado das zonas de processamento de exportação. Tranquilo? Beleza? Então, superado o vício de inconstitucionalidade formal. Superado usando aquele argumento que eu já trouxe, aquele entendimento que eu trouxe para vocês como premissa. O Supremo está apenas batendo na mesma tecla. O julgado de 24, que apenas aplica entendimento da Corte já existente. Fechado? Isso aqui cai sempre em prova. Agora vamos lá para a discussão de ordem material, que é um pouco mais densa, porque diz respeito às zonas de processamento de exportação, as ZPS. E aí? Vamos generalizar um pouco a discussão. Será que as ZPS são constitucionais? Na medida em que o regramento jurídico tributário diferenciado dessas zonas quebram a isonomia formal, será que nós temos uma quebra de isonomia formal que se justifica à luz da Constituição Federal? De novo, toda vez que o Supremo vai examinar discussões de isonomia, a gente tem que lembrar das duas facetas, isonomia formal e isonomia material. A igualdade material admite tratamentos discrepantes, desde que nós estejamos tratando de realidades diferentes, cujo tratamento diferente se justifique à luz da Constituição. Então, é o mesmo argumento, é a mesma modelagem, a mesma forma de pensar. O Supremo vai ter que olhar para essa quebra formal da isonomia em matéria tributária, para essas ZPS, e ver se essa quebra de isonomia se justifica à luz da Constituição. E aí, qual que é a resposta? Claro que sim, claro que se justifica. Olha lá o argumento do Supremo. Os princípios da isonomia tributária e da uniformidade geográfica não impedem a existência de tratamentos tributários diferenciados por razões extrafiscais. Quais razões extrafiscais? No caso, a promoção do desenvolvimento socioeconômico em regiões menos favorecidas. Objetivo principal das EPS. Desenvolvimento socioeconômico em regiões menos favorecidas é uma atuação do Estado consentânea com aquele objetivo da República Federativa do Brasil, que é enfrentar as desigualdades sociais. E além disso, também se argumentou aqui se não haveria a quebra de livre concorrência, na medida em que o Estado está permitindo que uma determinada indústria, um determinado polo, tenha um tratamento diferenciado. O Supremo diz, quanto à livre concorrência, a alteração normativa não promove desequilíbrio concorrencial, pois as empresas instaladas em ZPS se submetem a um regime jurídico diferenciado, com limitação e custos adicionais. E a norma prevê mecanismos de controle para evitar distorções no mercado interno. Esse é um ponto que eu não vou detalhar,
porque isso implicaria ir lá ler a lei que é o marco regulatório das EPS, para mostrar, olha, em concreto, essas EPS funcionam de uma forma que tentam diluir o potencial desequilíbrio concorrencial entre as empresas, uma empresa que está dentro das EPE e uma que está fora. Mas o Supremo não deu vazão a esse argumento, não acolheu esse argumento de violação à livre concorrência. Além disso, também olhando lá para o marco regulatório das EPS, tem uma perspectiva, olhando para o objeto dessa ADI, lá para a lei de conversão, de que entes privados peçam para a União a criação de uma ZPE. Aí discutiram também isso. Será que é possível que o ente privado faça essa proposta de criação? O Supremo disse, sim, isso não desrespeita a Constituição Federal, porque quem vai criar é o Poder Executivo da União. A iniciativa privada apenas amplia a participação no processo, chama atenção, olha, Poder Executivo da União, nós temos aqui uma reunião, uma região que poderia se beneficiar da existência de uma ZPE. Aumenta o diálogo entre sociedade civil, entes privados e o Estado. A decisão final por criação é do Estado. E tem critérios para isso. E aí, por todos esses fundamentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ADI e, portanto, declarou a constitucionalidade do artigo tal lá da lei, das leis, né, que foram alteradas em razão da conversão da medida provisória originária. Fechado? Esse julgado vai chamar a atenção das bancas no Constitucional para processo legislativo de medida provisória, emenda parlamentar, e também vai chamar a atenção para a extrafiscalidade dos tributos e essa sua correlação possível com a atuação do Estado brasileiro visando superar desigualdades sociais. Beleza? Sempre olhando para o julgado para entender e para dialogar com potenciais questões em prova. Olha o resumo aí para vocês. São constitucionais, pois não violam o devido processo legislativo, tampouco isonomia tributária, livre concorrência e uniformidade geográfica, as normas que alteram o marco regulatório das zonas de processamento e exportação, com o objetivo de modernizá-la para promover o desenvolvimento socioeconômico do país. Tranquilo, pessoal? Beleza? Um julgado que parece complexo, mas a gente vai pôr os pés no chão, tranquilo, conectando com ideias que a gente precisa saber e vai vendo esses institutos ganhando vida. Vamos seguir. Informativo com 3 julgamentos, já fizemos um. Estamos aí com 33,333% pronto, né? Vamos seguir para, agora, o agravo em recurso extraordinário 1495711. Julgado interessante, pessoal, com um perfil bastante múltiplo aqui, que vai nos permitir revisar pontos bem diversificados do direito constitucional. De novo, aquele julgado que você olha e fala, nossa, que bagunça, como é que isso aqui vai cair em prova? Fique tranquilo, a gente vai polemizar o julgado, como sempre, para poder extrair pontos de relevo para a prova. Já vou descrever o objeto para vocês e aí a gente vai descascando a discussão. Você já percebeu que tem hora que eu trago o objeto no começo, hora que eu trago o objeto no final, é onde eu acho que didaticamente fica mais evidenciado para a explicação. Olha o que o Supremo examinou nesse ARE. Uma lei municipal que instituiu uma política pública no âmbito daquele município de combate à alienação parental. E aí, olhando para essa política pública, encontra-se, dentre outros pontos, a previsão de que as ações governamentais que os órgãos dos municípios vão implementar deverão ser desenvolvidas em conjunto com o Ministério Público, ao lado de outras entidades. Interessante, né? Uma lei municipal que busca se ocupar de uma política pública municipal de combate à alienação parental. Não vou explicar o que é alienação parental, a gente pode ver esse julgado como um todo, sem fazer um avanço aqui. É aquele instituto lá do direito de família, ou direito das famílias, objeto de
tratamento pelo direito civil, não vou nos ocupar aqui porque não precisamos. Mas uma política pública de combate à alienação parental. A gente sabe que é um instituto, que é um fenômeno, um problema, uma situação objeto de atenção da legislação federal de direito civil. E aí, um dos aspectos dessa política pública é a previsão de que os órgãos municipais, quando for desenvolver as ações governamentais, deverão atuar em conjunto com o Ministério Público ao lado de outras entidades. Tranquilo. Bateram na porta do Supremo Tribunal Federal e levantaram alguns problemas. E eu já vou aqui, simultaneamente, problematizar e revisar premissas com vocês, para depois a gente ver o mérito. Primeira problematização foi a seguinte. Tema importante que você precisa saber, não é entendimento novo da corte, mas não é a primeira vez que isso chega na corte, mas vamos ver. Olhando para a lei municipal, identificou-se que na origem nós tínhamos um projeto de iniciativa parlamentar. Então, um parlamentar, um vereador, foi lá e apresentou um projeto de lei com essa política pública aqui. E aí que questionaram no Supremo se não haveria, ou questionaram nesse julgado, se não haveria um vício de iniciativa, considerando-se o rol de matérias que está sob iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Cuidado com esse ponto aqui, outro tema de processo legislativo que dialoga com separação dos poderes, que você precisa saber. Lembra comigo que, como nós vimos no comentário ao julgado anterior, como regra, os processos legislativos são deflagrados por atuação dos parlamentares e por atuação do chefe do Poder Executivo. Porém, para algumas matérias, a Constituição Federal entendeu que a iniciativa privativa deve ficar reservada, que a iniciativa legislativa deve ficar reservada, deve ser privativa de algumas autoridades. Algumas coisas precisam de tratamento legal, mas esse tratamento legal só vai ser, o processo legislativo respectivo só vai ser deflagrado se alguém de fora do legislativo for lá e apresentar o projeto de lei. E isso existe para a perspectiva da chefia do Poder Executivo. É apenas para ele? Não. Tem matérias que somente o Poder Judiciário vai poder apresentar o projeto, tem matérias que somente o MP vai poder apresentar o projeto, somente a Defensoria e assim sucessivamente. Mas o rol mais emblemático é o de matérias que estão sob iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Previsto esse rol na Constituição Federal no artigo 61, parágrafo 1º. Artigo 61, parágrafo 1º. Esse rol precisa ser memorizado ao máximo possível. E mais do que memorizar, ou tão importante quanto memorizar, é entender a jurisprudência do Supremo sobre o alcance desse rol. E aqui, meus caros, entra um ponto que o Supremo já teve a oportunidade de enfatizar em vários julgados anteriores. O Supremo diz o seguinte: o rol do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que descreve as matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, deve ser interpretado de maneira restritiva. Nós não podemos, Supremo, ler esse rol e estender o alcance, trazer para dentro da iniciativa reservada do chefe do Executivo coisas que não são alcançadas, aspectos, matérias que não são alcançadas pela previsão literal desse dispositivo. Então, a regra hermenêutica do artigo 61, parágrafo 1º é essa, interpretação restritiva. Interpretação restritiva. Ótimo. Isso está previsto na Constituição Federal para o presidente da República, chefe do Poder Executivo da União, porém, a Corte entende que se trata aqui de uma norma geral de processo legislativo, que, por conta disso, vale para todos os demais entes federativos, por força do princípio da simetria. São normas de observância obrigatória por parte dos demais entes federativos. Então, mutatis mutandis, o rol do 61, parágrafo 1º, que vale para o presidente da República na sua relação com o Congresso Nacional, vai valer para o governador do Estado na sua relação com a Assembleia Legislativa e vai valer no âmbito dos municípios
na relação entre prefeito e Câmara de Vereadores, como é o nosso caso aqui. Então, toda a construção do Supremo sobre o 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, alcança o processo legislativo no âmbito municipal, por isso que a gente vai empregar essa referência para entender essa primeira polêmica. Será que um parlamentar, um vereador, poderia ter apresentado um projeto de lei com esse perfil? Será que esse conteúdo, criar política pública, que gera expectativas de atuações concretas por parte do Executivo, não seria uma das matérias incluídas dentro do rol de iniciativa legislativa privativa do prefeito? Essa é uma polêmica que a gente vai ver a Corte resolvendo. Segundo ponto, esse aqui, velho de guerra no Jurisprudência em Pauta, né? Competência legislativa do município, repartição constitucional de competência legislativa. Será que o município pode legislar, poderia ter legislado sobre essa matéria? De novo, lembra do perfil dessas discussões, pessoal, para não se perder, não gastar tempo desnecessário, não errar a questão de prova sobre esse ponto. Como é que a gente examina? A gente sempre examina do seguinte modo. Quando a gente tem um problema em potencial de repartição de competência legislativa, a gente sempre vai ter duas regras de competência legislativa se degladiando aqui. De um lado, uma regra que sustenta a atuação legislativa do ente federativo, e de outro lado, uma regra que infirma, que retira, que proíbe a atuação legislativa do ente federativo naquele caso. O que nós temos aqui? A parte autora dizendo para o Supremo: Supremo, o município aqui está legislando sobre direito civil, alienação parental, relação de família, repercussões dessa relação de família, direito civil, competência legislativa privativa da União, artigo 22, inciso 1º. De outro lado, o município está dizendo o seguinte: não, eu estou legislando sobre proteção à infância e juventude. Matéria do artigo 24, competência legislativa concorrente. Artigo 24, inciso 15 da Constituição Federal. Artigo 24, inciso 15 da Constituição Federal. Parêntese rápido. Quando você lê o artigo 24, caput da Constituição Federal, rol de matérias de competência legislativa concorrente, você encontra lá no caput que União, Estados e DF poderão legislar concorrentemente sobre um monte de coisa, inclusive proteção à infância e juventude. Quem não está no 24 caput? Os municípios. Pergunta básica que eu já respondi inúmeras vezes aqui no Jurisprudência em Pauta. Tá, diante da ausência dos municípios no caput do artigo 24, será que os municípios não podem legislar sobre as matérias do artigo 24? Será que os municípios não têm competência legislativa concorrente à luz do rol do artigo 24? Resposta do Supremo em diversos julgamentos. Tem sim. Nós precisamos interpretar a Constituição de maneira sistemática. E aí, a gente tem que trazer à tona a previsão do artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, que são os dispositivos que dão as regras de competência legislativa dos municípios. E lá a gente tem a possibilidade dos municípios legislarem em suplementação à lei federal e lei estadual. Então, essa legislação suplementar dos municípios, essa competência para legislar de maneira suplementar o teor de leis federais municipais, leis federais estaduais, o Supremo entende como se acoplando aqui ao artigo 24. Trocando em miúdos e reduzindo. O município, sim, pode legislar sobre as matérias do artigo 24 da Constituição Federal, inclusive proteção à infância e juventude. E esse é o embate que vai se colocar aqui. Legitimado ativo dizendo, parte autora dizendo, o município não pode legislar porque essa matéria é civil, privativa da União, e o município dizendo, posso sim, essa matéria é proteção à infância e juventude, competência concorrente, e eu estou lá no rol do 24 também. Beleza? Terceiro problema levantado, talvez o mais forçado aqui, mas que vale a pena. Eu estou vendo isso cair no MP de São Paulo. Prova daqui um pouco. Estou vendo isso cair no MP de São Paulo. Olha o terceiro ponto que se levantou aqui. Violação à autonomia do Ministério Público. Como assim? Meio forçado, né? Os caras sustentaram o seguinte, mas colou. Você vai ver depois, no Supremo não. Você vai ver onde colou. Sustentaram o seguinte, a lei municipal está criando atribuição para o MP.
Como assim? Lei municipal criando atribuição para o Ministério Público, lei municipal dizendo que o Ministério Público vai ter que articular-se junto com os órgãos municipais do desenvolvimento das ações governamentais dessa política pública? Será que quando a lei municipal diz órgãos municipais desenvolvam essas ações e o façam em conjunto com o MP, será que a lei municipal está criando atribuição para o Ministério Público, violando a autonomia do MP? É um argumento um pouco forçado aqui, mas foi levantado, o Supremo vai dar uma resposta também. Belezinha? Esses são os 3 pontos que a gente vai ver o Supremo enfrentando, cada um num quadrado, né? Todos eles importantes, isoladamente, e em conjunto vão dar aqui um entendimento bacana da Corte. Vamos ver o mérito? Antes vamos ver encrenca, né? Estou aqui para isso, não só para ler o informativo para vocês, nunca, né? Se pegar uma aula, se você quer uma aula de um professor que vai abrir o informativo do Supremo, ler e somente parafrasear o que está lá dentro, fazendo desenho bonitinho, aqui não é o seu lugar. Todos são muito bem-vindos, mas eu nunca vou dar essa aula. Abrir o informativo só para parafrasear o que a Corte escreveu lá, eu acho que eu estou aqui para fazer muito mais. Você merece muito mais que isso, você precisa muito mais que isso, e eu estaria trabalhando muito aquém do mínimo necessário para uma aula decente. Eu não assistiria uma aula com esse perfil lá atrás, quando eu era concurseiro, eu não vou fazer você assistir. Então nunca vamos ficar só lendo. Eu coloco o texto informativo, claro, né? Para o teu material ficar completo e bonitinho, mas parafrasear apenas não. Vamos sempre caçar encrenca para o teu estudo valer a pena. E aí, antes de ver o mérito, veja o ponto importante. O que o Supremo está julgando aqui? O Supremo está julgando um agravo em recurso extraordinário. Isso tem que chamar a sua atenção para a origem desse caso. O que nós tínhamos na origem? Será que era um processo subjetivo? Como às vezes é? Não. Nós tivemos aqui na origem uma ADI estadual. Alguém ajuizou uma ADI no TJ de São Paulo, referente à lei de um município do estado de São Paulo, alegando a inconstitucionalidade dessa lei. E o TJ de São Paulo reconheceu essa lei municipal como inconstitucional. E ao fazê-lo, o TJ empregou essencialmente argumentos que estão conectados à Constituição Federal, dispositivos lá da Constituição do Estado que existem por referência à Constituição Federal. E aí, nesses casos em particular, de maneira excepcional, admite-se um recurso ao Supremo contra a decisão do Tribunal de Justiça que está exercendo o denominado controle estadual de constitucionalidade. E é isso que o Supremo está julgando aqui. Um agravo em recurso extraordinário. Por que é um agravo? Porque provavelmente esse recurso extraordinário foi interposto no tribunal, o tribunal não admitiu o processamento, aí agravaram no Supremo para destrancar, para o recurso extraordinário subir, e aí quando isso acontece, o Supremo já vai lá e destranca, né, e para o RE subir, ele já vai lá e julga o mérito do recurso. Então cuidado, né, a gente tem que explorar tudo do julgamento, tudo daqui sai revisão, sai aspectos que caem em prova, não é um filigrama processual, uma exceção, um negócio que só existe para quem advoga no Supremo, não, isso aqui está dentro do estudo de controle de constitucionalidade no âmbito estadual. Se e em que casos é cabível recurso extraordinário ao Supremo. Essa é uma hipótese. Subiu o recurso ao Supremo, o Supremo vai ter que julgar o mérito agora. O Supremo vai fazer controle de constitucionalidade em grau recursal. Uma discussão em abstrato, revendo, julgando o acerto ou desacerto da decisão do TJ. TJ, lei municipal inconstitucional. O Supremo entendeu o quê? O Supremo não concordou com o entendimento do TJ de São Paulo, reformou a decisão para reconhecer a constitucionalidade dessa lei municipal. E aí o Supremo vai derrubar cada um daqueles 3 argumentos que nós vimos anteriormente. Bora lá? De novo, nada de inovador aqui. O Supremo em 24, estamos acabando, né? Estamos chegando no finalzinho dos informativos de 24. O Supremo em 24
rememorando argumentos, entendimentos que já pré-existiam na Corte. Vamos só enfatizar. Primeira discussão, competência legislativa, repartição constitucional de competência legislativa. Será que houve usurpação de competência legislativa da União pelo município? Supremo, não há falar em competência legislativa privativa da União. Por quê? Porque essa lei recebe o carimbo de lei sobre proteção à infância e juventude. Não é uma lei de direito civil, é uma lei de proteção à infância e juventude, matéria de competência legislativa de todo mundo, União, Estados, DF e os municípios, por conta daquela construção que eu apresentei para vocês. Outro ponto importante, cuidado aqui, porque diz respeito à iniciativa legislativa, né? A interpretação que o Supremo dá ao rol de matérias do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Matérias de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Será que o fato de a lei ser de iniciativa parlamentar violou a iniciativa privativa do chefe do Executivo? O Supremo diz, não, tampouco há reserva de iniciativa legislativa privativa do chefe do Executivo. Por quê? Porque uma lei que apenas gera aumento de despesa para a administração pública não atrai nenhuma das hipóteses do artigo 61, parágrafo 1º. Não atrai as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar taxativamente previstas no artigo 61, parágrafo 1º. Guarda isso, pessoal. O que não está lá no artigo 61, parágrafo 1º? O que não é matéria que atrai iniciativa privativa do chefe do Executivo? Não é projetos de lei, não está lá projetos de lei que aumentam despesas. O Supremo não enxerga, não extrai do artigo 61, parágrafo 1º, uma regra de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em projetos de lei que simplesmente aumentam despesas para o ente federativo. Em outras palavras, pode haver projetos de iniciativa parlamentar que impliquem aumento de despesa. Aumento de despesa não é uma variável, um aspecto do projeto de lei que torna aquele conteúdo de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Não é. Isso não está na ordenação das regras do 61, parágrafo 1º. O Supremo já disse isso várias vezes. Tem tema de repercussão geral com essa tese específica. Isso continua gerando discussão, continua gerando questão de prova. Tá bom? Então, gerar aumento de despesa não torna um projeto de lei que cria alguma coisa para o ente federativo e gera aumento de despesa, não torna aquele projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Isso não é extraído do 61, parágrafo 1º. Tranquilo? Beleza. Aí, seguindo aqui, ademais, a legislação municipal não inovou em relação às normas gerais referentes à proteção das crianças e adolescentes contra a alienação parental, mas apenas instituiu medidas destinadas a concretizar a difusão do esclarecimento e da conscientização dos órgãos públicos e da comunidade local contra os graves riscos à população infanto-juvenil decorrente do abuso resultante da alienação parental. O Supremo também aqui foi examinar se a amplitude da legislação municipal não violaria normas gerais. Porque lembra, no âmbito de competência legislativa concorrente, norma geral quem fixa é a União. Os demais entes federativos vão apenas poder suplementar, e os municípios, quando o fazem, têm que respeitar a lei federal existente e a lei estadual existente. O Supremo está dizendo, o município pegou a matéria do artigo 24 e legislou dentro dos limites do seu quadrado. Não violou, não inovou em relação às normas gerais. Tranquilo? Agora vamos lá. Aquele último argumento, né? Aquele último argumento. Será que o município conferiu, por lei, nova atribuição ao Ministério Público e violou, com isso, a autonomia do MP? Argumento importante. Aqui, argumento forçado, né? Mas uma discussão relevante. E aqui vocês vão me permitir não fazer uma análise tão aprofundada, porque esse é um tema ainda não tratado de maneira exauriente pelo Supremo Tribunal Federal. Esse aspecto da autonomia do MP, criação de novas funções,
não é algo tratado de maneira exauriente na jurisprudência da Corte. Então eu não vou atribuir ao Supremo ideias que não são dele. A gente vai simplesmente aplicar, simplesmente ver o entendimento do Supremo aqui. Fechado? Olha o que o Supremo disse. O Supremo disse, ó, por outro lado, a previsão de que as ações governamentais serão desenvolvidas em conjunto pelo Ministério Público não cria, por si só, obrigação, dever ou responsabilidade imputável aos órgãos do parquê. Trata-se de uma diretriz focada em orientar a atuação dos órgãos dos municípios, no sentido de promover a integração operacional com os órgãos responsáveis pela política de atendimento à criança e adolescente, conforme dispõe o ECA. Então veja, o Supremo disse, essa lei municipal não está mandando o promotor lá da comarca, daquele município, trabalhar na política, dentro da política pública municipal. Não. A lei municipal está mandando os órgãos públicos promoverem uma integração operacional com a rede. E o MP faz parte da rede de proteção à infância e juventude. Não por força da lei municipal, por força do ECA, que é a lei federal. E isso é consentâneo com as funções institucionais do Ministério Público, artigo 129 da Constituição Federal. Então não há falar em violação à autonomia do MP, porque a lei municipal não está criando atribuição nova. Dever, obrigação, responsabilidade. O MP não passa a fazer algo, não passaria a fazer algo de novo nessa matéria por força da lei municipal. O MP vai continuar fazendo aquilo que já devia estar fazendo, por força da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o MP está integrado à política de atendimento à criança e adolescente previsto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não há violação à autonomia. Beleza? Trazendo essas construções para o caso, né? Na espécie, interpor-se agravo da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário deduzido contra acórdão do TJ que, em representação de inconstitucionalidade, a ADI estadual, declarou a inconstitucionalidade dos artigos tais da lei do município lá de Santo André. E aí, com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu do agravo, deu provimento ao extraordinário, reformou o acordo recorrido, julgou improcedente a ADI e, portanto, a lei municipal é constitucional. Fechado, pessoal? Tranquilo? Vamos ver o resumo aqui? Olha lá. É constitucional e não usurpa a prerrogativa de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo em matéria de organização e funcionamento da administração pública, a competência legislativa e privativa da União ou autonomia do MP, lei municipal de origem parlamentar que estabelece políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental na respectiva localidade. Beleza? ARE 1495711 concluído com vocês. Vamos para o nosso último julgado, pessoal. ADI 5431. Talvez o julgado mais enrolado aqui também, dialogando de perto com o direito tributário. Direito tributário, estatisticamente, para as carreiras jurídicas, né, cai pesadíssimo para a advocacia pública, cai no nível médio para difícil para a magistratura e ou não cai, ou cai num nível muito simples para todas as demais carreiras. Delegado, MP e defensoria. Então, o ponto médio, o aluno mediano, no sentido de, lembra do homem médio lá do direito penal, né? O meu aluno, minha aluna mediana, em geral não gosta, não estuda pesado tributário como se estuda penal, se estuda processo civil, constitucional, administrativo, enfim. Então eu sei que tem uma tendência aí de uma galera de vocês querer abandonar a nossa discussão do direito tributário, mas a gente tem algumas ideias importantes aqui que vale a pena você levar para a prova, que estão conectadas ao texto constitucional, não precisa se apavorar. E além disso, tem uma questão preliminar que eu vou recobrar com vocês de processo constitucional, que vale para todas as carreiras jurídicas, tá bom? Então não vai embora, é uma discussão um pouco focalizada no tributário, mas que a gente vai poder pensar algumas coisas interessantes. Então veja, vamos pensar o objeto dessa ADI.
Olha uma bagunça aqui, né? O abacaxi. O objeto dessa ADI é o parágrafo único de um artigo, de um decreto-lei, lá de 66, que teve a sua redação conferida por um artigo de uma medida provisória de 2001, e tudo isso versando sobre a responsabilidade tributária solidária do representante aqui no Brasil de um transportador estrangeiro para fins de fixar o recolhimento, o dever de pagar o imposto de importação. Que rolo, né? Um decreto-lei de 66, alterado por medida provisória, que veio fixar responsabilidade tributária do representante de um transportador estrangeiro que está aqui no Brasil, o representante está aqui no Brasil, ele representa, para fins de recolhimento de imposto de importação. Então, o dispositivo basicamente permite o seguinte, olha, o agente que está aqui no Brasil representando um transportador estrangeiro, que está lá trazendo um produto do exterior para vender aqui, numa operação de importação, vai ser possível cobrar desse agente o imposto de importação, a título de responsabilidade tributária solidária. Essa é uma dinâmica, né, que eu pesquisando para tentar ilustrar para vocês, porque isso aqui é bem nichado mesmo, né, bem nichado. Eu cheguei a advogar um pouquinho em tributário na época de atividade jurídica, mas nunca não pus nem o pé nem de perto, cheguei nem perto dessa discussão aqui. Mas isso aqui acaba existindo bastante, ou com mais profusão, no transporte marítimo, em que o transportador está trazendo produtos do exterior, vai entrar, tem que pagar o imposto de importação, e aí o representante desse transportador estrangeiro vai responder como responsável tributário solidário. Parece enrolado, né? E de fato é um pouco, mas no fundo a gente consegue tirar um pouco da complexidade aqui e focar nas discussões de cunho constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver o que se discutiu no Supremo Tribunal Federal. A primeira discussão é bem pé no chão, bem tranquila. Primeira coisa que se discutiu foi a seguinte: esse tema aí, esse tema maluco aqui, não estaria sob reserva de lei complementar? E, consequentemente, fora do alcance do tratamento de uma medida provisória, porque medida provisória não pode versar sobre lei complementar. Fundamento, artigo 146 da Constituição Federal, especialmente o inciso 3º, lembra lá? Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos, suas espécies e os seus contribuintes. A ideia é que as matrizes da responsabilidade tributária estejam sob reserva de lei complementar. Será que aqui não estaria havendo um vício de inconstitucionalidade formal por essa matéria ter sido tratada por medida provisória? Outra discussão importante que foi levantada agora sob o ponto de vista da inconstitucionalidade material. O legitimado ativo aqui desfiou uma penca de princípios constitucionais tributários para tentar, em síntese, defender que está errado cobrar do representante. O representante do transportador estrangeiro não pode, ele, ser cobrado, não pode cobrar dele imposto de importação. E aí, para o legitimado ativo, isso violaria princípios constitucionais de vedação ao confisco, capacidade tributária, livre iniciativa. O legitimado ativo foi lá e compilou todos os princípios que dava, simplesmente para defender inconstitucionalidade material de se atribuir ao representante a responsabilidade tributária solidária do pagamento de imposto de importação. Beleza? É isso. Não é tão cabeludo assim, né? Não é tão cabeludo assim, estou simplificando, trazendo a construção mais próxima possível para uma questão genérica de prova, sem perder a oportunidade de estudo. Agora vamos lá, vamos ver se você está atento.
Vamos ver se você está atento. Em algum momento da minha explicação, eu queria que você, eu não estou te vendo, infelizmente, né? Mas que você tivesse coçado a cabeça e falado assim, peraí. Que negócio é esse de em 2024 a galera lá no Supremo tá julgando medida provisória de 2001? Mas que isso? Seja sincero comigo, em algum momento você franziu a testa, coçou a cabeça e falou, cara, que maluquice é essa? O objeto da ADI é um dispositivo de um decreto-lei cuja redação foi conferida por um artigo de medida provisória. Tá, mas essa medida provisória não foi convertida em lei? O que uma medida provisória de 2001 está aqui, 24, 23 anos depois, perturbando o Supremo Tribunal Federal? Esse ponto aqui pouca gente sabe, pouca gente consegue dar resposta para isso. Olha que maluquice, pessoal. O direito brasileiro não é, o constitucional brasileiro não é para os fracos. Olha que maluquice. Lá em 2001, houve uma emenda constitucional, a de número 32, que foi a responsável por alterar substancialmente o regramento das medidas provisórias, o artigo 62 da Constituição Federal. Então, se você pegar o artigo 62 da Constituição Federal hoje, você vai ler o produto da reforma no regramento das medidas provisórias inserido ou inserida pela emenda constitucional 32 de 2001. E aí, uma das coisas que se mudou no regramento da medida provisória, em vista do que era e o que passou a ser, foi justamente o prazo de vigência da medida provisória. Hoje a medida provisória tem um prazo máximo, de modo que se não houver a conversão da medida provisória nesse prazo, a MP caduca e aí tchau, não tem efeitos, não produz mais efeitos. Isso não era assim. Então, professor, nunca estudei como eram as medidas provisórias antes, e nem precisa estudar, tá? Tem alguns temas que a gente faz, direito intertemporal, aqui não, a emenda constitucional de 2001. Eu só estou dando esse recorte para vocês porque vocês me conhecem, eu sou meticuloso ao cubo e eu não poderia deixar de tirar eventualmente uma pulga que estava atrás da sua orelha aí, por conta do objeto dessa ADI. E aí o que aconteceu? Olha que maluquice. Quando essa emenda constitucional 32 de 2001 entrou em vigor, havia medidas provisórias dentro do prazo de vigência, de acordo com o regramento anterior. E aquele regramento anterior estava sendo superado pela emenda constitucional 32, correto? Aí vem um artigo dessa emenda constitucional 32, salvo engano, artigo 2º, e diz o seguinte, olha, as medidas provisórias editadas em data anterior à publicação dessa emenda, agora aqui, 32, continuarão em vigor até que uma medida provisória posterior revogue o seu conteúdo, ou até que haja uma deliberação definitiva do Congresso Nacional. Então, o que esse artigo da emenda constitucional 32 fez? Transformou aquelas medidas provisórias vigentes em uma espécie de Highlander normativo. O bicho não morreu. Está vivo. E vai continuar vivo até que uma MP ulterior revogue ou haja uma deliberação definitiva do Congresso Nacional. E é por esse bendito motivo que a gente tem essas medidas provisórias, algumas, os Munhak e os Highlander, que não morreram, de 2001, gerando encrenca até hoje. Não são tantas, eu nunca parei para contar. Eu já trombei na minha vida dando aula com umas 3 ou 4. Aqui é mais uma delas. Nunca parei para contar, um dia talvez eu pare. Então, por isso que o Supremo está em 2024 julgando um dispositivo de lei cuja base normativa é uma medida provisória de 2001. Por conta disso. Beleza? Tirei a pulga de trás da orelha, desfranziu a testa aí, não precisa mais coçar a cabeça. Faço isso porque se eu fosse aluno e tivesse parado nesse ponto, eu ia carregar isso aqui para todo sempre. Mas por quê? Por que isso está acontecendo?
Esse é o motivo. Só isso vale o joinha na aula já? Artigo 2º da Emenda Constitucional 32. Os Highlanders normativos, medidas provisórias de 2001, uma hora vão tentar cortar a cabeça desse povo, né? Para quem não conhece o filme Highlander, né? Eu entregando aqui minha idade, era um bicho, um ser imortal que só morria quando cortava a cabeça. Era um filme legal, passava na sessão da tarde. Vamos ver o entendimento do Supremo aqui. Vamos primeiro ver o Supremo enfrentando a discussão sobre reserva de lei complementar. Não, antes, me permita, vamos fazer mais um movimento em busca de encrencas aqui. Antes de ver o mérito, questão processual discutida nessa ADI, não saiu no informativo, não saiu na ementa, só está no inteiro teor. Repito, não sonegue um estudo de processo constitucional. Regras de andamento processual das ações de controle concentrado abstrato, como são as ADIs. Esse tema, o Supremo não está soltando mais nas ementas dos informativos, nas ementas dos julgados, dos acórdãos, não está soltando mais nos informativos. A gente está perdendo substrato para essas discussões que antes eram veiculadas nas fontes oficiais. Está só nos votos, na íntegra dos julgamentos, que você não consegue ler, então eu tenho que fazer isso para vocês. Olha a questão preliminar que foi levantada aqui, tanto pela AGU quanto pelo Procurador-Geral da República. Discutiu-se o seguinte, falaram, olha, Supremo, nós temos um problema aqui no conhecimento dessa ADI, que é o seguinte, o legitimado ativo não questionou todo o complexo normativo dessa matéria. O que é isso? Olhando para esse dispositivo, que é o objeto lá da ADI, a gente tem o seguinte, se você, Supremo, declarar esse dispositivo inconstitucional, ele vai ser extirpado da ordem jurídica brasileira, mas a gente sabe que a declaração de inconstitucionalidade gera um efeito repristinatório. O que é isso? Sai o dispositivo, teoria da nulidade absoluta do ato normativo inconstitucional, ele vai embora, e ele, por ser uma nulidade absoluta, ele não produz nenhum efeito. Inclusive o efeito de ter revogado as disposições anteriores. Aí, tanto a AGU quanto a PGR diz o seguinte, se você, Supremo, declarar inconstitucional esse tratamento, vai haver o efeito repristinatório e vai vir à tona novamente as disposições que foram revogadas. E nessas disposições revogadas, a gente tem o mesmo tratamento jurídico. O representante podendo ser cobrado a título de responsabilidade solidária pelo imposto de importação. E o legitimado ativo não fez aquilo que ele deveria, que é impugnar, de novo, todo o complexo normativo existente. Esse é um entendimento que perambula pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos. Se você for buscar a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo, você tem que ver se quando vier à tona um eventual efeito repristinatório, nós não vamos ter um efeito repristinatório indesejado, que traga à tona algo que tem o mesmo vício de inconstitucionalidade daquilo que você está derrubando. É o legitimado ativo que tem que ter esse cuidado de impugnar todo o complexo normativo. Senão ele quer derrubar o dispositivo vigente, mas aí quando cai o vigente por inconstitucionalidade, tem o efeito repristinatório, volta à tona aquilo que foi revogado, e aquilo que foi revogado também tinha, que vai passar a valer de novo, efeito repristinatório, aquilo lá também tem vínculo de inconstitucionalidade. O Supremo olha para essa exigência e diz o seguinte, olha, o legitimado ativo tem que impugnar todo o complexo normativo. E quando ele não faz isso, o Supremo, em geral, não conhece da ADI, porque ela não tem utilidade, né? E o Supremo não pode ficar enfiando objeto novo na petição inicial da ADI. Porém, aqui nesse julgado, esse é um ponto muito avançado de constitucional, tá, pessoal? Não é uma obviedade que eu estou falando aqui. Nessa ADI 5431, o Supremo diz o seguinte, eu vou desconsiderar esse problema, usando como resposta, como argumento, a construção da inconstitucionalidade por arrastamento. O que é isso?
E inconstitucionalidade por arrastamento é um vício de inconstitucionalidade que surge em um determinado dispositivo em razão da relação íntima normativa que esse dispositivo tem com aquele cuja inconstitucionalidade está sendo discutida. Exemplo de livro de inconstitucionalidade por arrastamento. Vamos imaginar que o Supremo está examinando uma lei. E essa lei tem um decreto regulamentar. Então, lei, decreto regulamentar. Há uma relação íntima, normativa. Há uma relação de conexão, de vinculação normativa entre a lei e o seu decreto regulamentar. O Supremo diz o seguinte: quando o legitimado ativo vier discutir, por exemplo, a inconstitucionalidade da lei, ele tem que incluir o decreto, por conta que isso envolve o complexo normativo da discussão. Agora o Supremo diz o seguinte: se porventura o legitimado ativo não fizer isso, e eu concluir que a lei é inconstitucional, eu vou poder, por arrastamento, declarar a inconstitucionalidade do decreto regulamentar, ainda que esse decreto regulamentar não tenha sido o objeto da discussão. Então, o legitimado ativo não fez a impugnação do complexo normativo, como um todo. O Supremo está enxergando a perspectiva da inconstitucionalidade por arrastamento. Aí o Supremo supera esse problema e fala: tudo bem, eu vou derrubar a lei e vou derrubar tudo aquilo que tem vínculo com a lei, por conta dessa relação íntima, essa relação de conexão, de proximidade. Então, eu derrubo a lei por inconstitucionalidade, objeto da DI, e derrubo o decreto regulamentar por arrastamento, inconstitucionalidade por arrastamento. O Supremo usou esse raciocínio aqui. Isso não é algo simplório. O ministro relator, Gilmar Mendes, disse exatamente isso. Olha, tudo bem, a AGU está falando aqui que se vai ter um efeito repristinatório indesejado, que a PGR também, que se eu derrubar, se eu reconhecer a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui, vai vir à tona por efeito repristinatório um dispositivo anterior que foi revogado, que vai passar a reger o caso, reger a matéria. E nesse dispositivo tem também a perspectiva de cobrar um representante por responsabilidade solidária para pagar o imposto de importação. Mas eu vou, aqui, eu, Supremo, vou aplicar esse entendimento da possibilidade de se reconhecer a inconstitucionalidade por arrastamento. O Supremo está dizendo: eu preciso, por celeridade, por objetividade dos trabalhos, eu preciso fazer com que essa ADI valha a pena. Eu preciso entregar a resposta satisfatória ao mérito dessa demanda constitucional. E o Supremo diz: vou superar esse problema. Vou superar esse problema. Tranquilo, pessoal? Discussão de processo constitucional nunca foi e nunca vai ser simples, tá? Porque a gente processo civil, eu acho uma matéria enrolada, e a gente está falando aqui sobre elementos da ADI. Requisitos da petição inicial, limites da cognição e da decisão do Supremo, temas que são difíceis. Normalmente, no processo civil, a gente traz para cá com a camada extra de dificuldade do processo constitucional. Passa a régua nesse comentário, que não está na ementa, não está no informativo, está na íntegra do voto do ministro relator, que eu estou trazendo aqui para vocês. Precisa saber, para entender isso aqui, né, de temas que eu não consigo revisar na integralidade, senão dá uma aula de 2 horas só isso aqui. Efeito repristinatório das decisões de inconstitucionalidade, a questão da impugnação de todo o complexo normativo, inconstitucionalidade por arrastamento, tudo isso são ideias pressupostas para poder alcançar a decisão da corte aqui. Fechado? Não é para os fracos isso daqui, tá bom? Se você nunca ouviu falar sobre nada disso, esse ponto da aula ficou muito difícil. Aí, minha sugestão é que você busque se familiarizar com esses 3 institutos, com as discussões mais básicas, porque aí aqui a gente trouxe um enquadramento, uma aplicação, né, num problema diferentão, usando essas 3 ideias. Beleza? Passa a régua, vamos tocar no mérito agora, voltando para a DI 5431. Se você não entendeu alguma coisa aqui, ficou muito maluco, você me chama no Instagram lá, que a gente bate um papo extra. Fechado? Vamos lá? Mérito. No mérito, vamos ver primeiro a questão sobre reserva de lei complementar. O Supremo disse o seguinte: olha que ideia importante para o direito tributário aqui. Meus caros, como a gente sabe lá do estudo do direito tributário, o Código Tributário Nacional traz diversas hipóteses de responsabilidade tributária. Então,
lá no tributário vocês estudam, né, os diversos modelos de responsabilidade tributária que permite cobrar a terceiros que não são o contribuinte, né, o sujeito passivo lá da relação jurídica tributária, o tributo devido. O CTN foi recepcionado com status de lei complementar, então dentro do CTN a gente encontra muito daquele conteúdo do artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. Então o CTN traz os modelos, as regras matrizes de responsabilidade tributária. O Supremo olha para o CTN e diz o seguinte: cada ente federativo, cada ente político que tem competência tributária, quando for instituir e regrar os seus respectivos tributos, vão poder se utilizar dessas matrizes de responsabilidade tributária que estão previstas no CTN, Lei Complementar Federal, para estipular tributo por tributo, caso a caso, as suas próprias hipóteses de responsabilidade tributária. Então, o Supremo diz o seguinte: não confundam as coisas. Uma coisa é o ente federativo, por exemplo, um município, um estado, ou até mesmo a União, criar via lei novas hipóteses de responsabilidade tributária. Não pode. Reserva de lei complementar federal. Agora, outra coisa é o ente federativo, que inclui a União, ir lá no regramento de um determinado tributo, e aplicar, dar vida a uma daquelas matrizes de responsabilidade tributária. E foi isso que o Supremo entendeu que aquela medida provisória fez aqui. Não está tratando sobre matéria sobre reserva de lei complementar. Está apenas estipulando, aplicando, projetando para o imposto de importação uma matriz de responsabilidade solidária tributária que alcança, que faz chegar no representante do transportador. Fechado? Então, olha lá. Conforme a jurisprudência dessa Corte, o Código Tributário Nacional prevê regras matrizes de responsabilidade tributária, bem como diretrizes para que o legislador de cada ente político fixe, quanto aos tributos de sua competência, regra específica sobre o assunto, observado o 128 do CTN. Na espécie, o Supremo traz a ideia mãe para o caso. Na espécie, a norma impugnada não afronta o 146 terceiro da Constituição Federal, pois não versou sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, mas apenas instituiu hipótese específica de responsabilidade tributária em consonância com o CTN, sem nenhuma violação à reserva de lei complementar na espécie. Ótimo. Segundo problema, discussão sobre competência, sobre inconstitucionalidade material. É aquela discussão. Será que está certo cobrar do representante o imposto de importação? Questão bem essencial, né, do raciocínio do que é o imposto de importação. E o Supremo entendeu que sim, está certo cobrar do representante. Por quê? O Supremo diz o seguinte: olha, o imposto de importação tributa o ato de importar. E o representante, ainda que atuando em vista do interesse de um terceiro, está fazendo literalmente isso, importando. Articulando uma operação que envolve importação. Então, ele está dentro do alcance do imposto de importação. Todos aqueles múltiplos princípios que foram invocados, nenhum é hábil a afastar essa constatação factual de que o representante está importando. Então, diz lá, ó, o Supremo Tribunal Federal, o representante no Brasil do transportador estrangeiro é justamente o responsável pelo ingresso da mercadoria no país. Trata-se, portanto, de terceira pessoa vinculada ao fato gerador, o qual se configura, no caso do imposto de importação, com a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. É a hipótese de incidência do imposto de importação pelo artigo 19 do CTN. Ademais, o Supremo vai limpar todos os outros argumentos. Não há que se falar em desrespeito à vedação ao confisco, capacidade contributiva e livre iniciativa, porque o representante do transportador estrangeiro, na condição de terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária relacionada à atividade de importação, possui responsabilidade pelo crédito tributário. Então, se ele tem responsabilidade, não há falar em vedação ao confisco, capacidade contributiva, livre iniciativa, porque ele está conectado à responsabilidade tributária do fato gerador do imposto de importação. Fechado?
Com base nesses e em outros entendimentos, plenária, por unanimidade, julgou improcedente a ação. E aí, o nosso Highlander, daquela medida provisória de 2001, não morreu, vai continuar aí vigente, tá bom? Fica o resumo para vocês, né, de tudo que nós conversamos aqui. Ufa, esse deu trabalho, né? Para mim deu um pouco. Espero que o meu trabalho tenha resultado em compreensão e entendimento da sua parte. Caso contrário, me chama por aqui, tá bom? Instagram e grupo no Telegram à disposição de todos vocês. Meus amigos, foi um prazer, tá? Mais uma terça-feira com vocês, desenvolvendo o nosso projeto Jurisprudência em Pauta. Gostou da aula? Deixa o joinha. Isso é importante para o projeto, para vocês sinalizarem para a Verbo, que é quem viabiliza, né, o nosso trabalho aqui, que esse projeto é bacana. Compartilha as nossas aulas, comenta com os colegas, amigos que estudam para concurso ou que querem se atualizar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso é um reforço à utilidade do projeto para vocês. Não há concorrência, né, pessoal, diretamente no mundo dos concursos. Você acaba muitas vezes brigando consigo mesmo. Então compartilhe com seus colegas, seus amigos que estudam para concurso. Fala, ó, você quer estudar jurisprudência de um jeito diferente? Pega lá o Jurisprudência em Pauta com o professor Vinícius, tá bom? É esse o pedido que eu faço para vocês, além de se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar com a galera aí, para nosso projeto chegar cada vez mais longe, tá bom? Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Espero que o encontro tenha sido produtivo. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos novamente juntos. Fechado? Forte abraço a todos, bons estudos e até uma próxima.